Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o diretor adjunto da Diretoria Executiva do Instituto Legislativo Brasileiro, senhor Paulo Roberto Alonso Viegas. Representando neste ato o diretor executivo, senhor Antônio Helder Medeiros Rebouças. Convidamos também o senhor Luiz Eduardo da Silva Tortes como o primeiro palestrante e o senhor Fernando Luiz Brito de Melo como segundo palestrante. Queremos registrar a presença do diretor de Gestão de Pessoas, Rodrigo Martins Brum. Com a palavra, o diretor adjunto da Diretoria Executiva do Instituto Legislativo Brasileiro, senhor Paulo Roberto Alonso Viegas. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né, nesse evento do nosso curso, nosso programa de capacitação, né, e vou ser breve, bastante breve. Eu queria dizer primeiro que, para mim, essa iniciativa, né, que o ERB participa, mas não seria possível sem a vontade, né, de fazer da diretora-geral e do diretor de Gestão de Pessoas, Rodrigo Brum, a diretora Ilana e o diretor Rodrigo Brum. E o ERB encampou isso, né, essa ideia deles, e nós do ERB estamos fazendo tudo, não estamos medindo esforços para tentar atendê-los da melhor forma possível. Atendemos a casa e a vocês, né? O diretor Helder não pôde estar aqui, por isso estou representando ele, e ele é outra pessoa que encampou a ideia e acredita no valor que o treinamento tem, a capacitação tem, para vocês, para nós do grupo do Senado, nós, né? Eu me coloco junto e para o Senado como um todo, né? Hoje a gente vai ter a palestra aqui do Tostes e do Fernando, que são pessoas do mais alto gabarito. Eu já passei por muitas organizações diferentes na minha vida profissional e posso dizer a vocês que o Senado tem pessoas com muito valor, né? Muito valor. Eu olho em volta e acho que nós temos uma casa de excelência de profissional, né? Às vezes, as situações nos fazem remarmos mais devagar, desculpa a figura de linguagem, mas é um pouco isso, né? Às vezes o Senado é uma estrutura uma organização muito visada por mídia e tudo, e muitas vezes mal avaliada, mal percebida, mal entendida, né? Mas eu, trabalhando aqui dentro, eu continuo enxergando o trabalho de vocês, enxergando as pessoas, conversando com as pessoas, e fico cada vez mais animado a continuar trabalhando aqui dentro. Quando eu entrei, para mim, foi uma quebra de paradigmas, isso me assustou. Mas hoje, depois de eu conviver com um grupo de servidores do Senado, né, dos agentes políticos também, a gente vê que estamos trabalhando num lugar privilegiado, e a gente tem que fazer por nós, né? A gente tem que responder à altura desse desafio que nos foi colocado desde a aprovação no concurso, ou desde uma nomeação que nos foi dada essa chance de trabalhar aqui. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui nesse momento. Em 12 anos de Senado, eu nunca vi um esforço da Casa em realizar um programa tão intensivo de capacitação, e que está sendo brilhantemente conduzido também pela equipe da COTRA e da COED. A Dalva está aqui como representante, tem feito um belo trabalho. Aqui o Luiz não está aqui, está fora, está de férias, teve um problema, é verdade. E o Cláudio Cunha está aqui representando a COED. São pessoas que têm dedicado muito sua vida, seu tempo de trabalho a uma execução boa, uma realização boa, quase perfeita, eu diria, dentro dos recursos que nós temos para a realização desse curso. Então, me coloco à disposição de vocês. Hoje eu só queria comentar do tema, esse tema é muito importante, que o Tostes e o Fernando vão apresentar. Eles vão apresentar a questão da gestão de conhecimento.
No passado, se a gente voltar no tempo, para você entender como é que as organizações funcionam, as organizações foram se desenvolvendo e foram segmentando, né, o conhecimento, em parte, por uma filosofia em busca do lucro, né, de natureza econômica, até em busca do lucro, você trabalha com a especialização nas atividades, e isso foi sendo fragmentado. Com isso, as empresas, no caso estou falando de empresas, foram se estabelecendo, se firmando, mas esse processo de desenvolvimento das estruturas, principalmente no meio empresarial, foi levando a uma segmentação muito grande do conhecimento. Hoje, o momento é outro. Com as inovações da tecnologia e dos sistemas de informação, hoje o desafio é completamente diferente, é você trazer para cada pessoa a maior parte do conhecimento possível para conseguir entender o todo, né? Eu não sou um estudioso do assunto como o Fernando ou como o Toste, mas essa é a minha visão da importância do que vocês vão falar. Então, hoje, com a tecnologia à nossa disposição, a nossa facilidade de uso, né? Essa tecnologia nos permite, nos requer, né, para o bom desenvolvimento da organização, que a gente consiga ligar todas as partes de conhecimento diversos que estão circulando na empresa. E esse é um desafio muito grande, né? Para uma empresa hoje, uma organização hoje, aqui no caso uma empresa, ter êxito, ela necessita de pessoas capazes de saber lidar com isso. Eu acho que aqui nós temos plena capacidade disso, dado, como eu falei, o nível das pessoas que estão aqui dentro do Senado, né? Que é um nível bem destacado no nosso contexto, no nosso país, né? Porque não no nosso continente, né? Somos pessoas que somos privilegiados por estar aqui e com o desafio de elevar essa casa aonde ela deve estar, né? Construímos um Senado cada vez melhor, porque aqui, se a gente não tem competidor, nós temos que buscar a excelência para dar o exemplo, para sermos o exemplo para toda a sociedade, né? E por isso que eu acredito nessa iniciativa nossa, junto com vocês, tentarmos construir um Senado ainda melhor. E desejo todo sucesso aos nossos expositores aqui, nossos palestrantes, que eu tenho certeza que eles têm algo a contribuir com vocês, tá? Obrigado, bom dia. Dando continuidade ao nosso evento, e antes, só queria lembrar que o curso em EAD, Capacitação em Processo, será aberto uma nova turma em agosto. Aqueles que não conseguiram se inscrever, haverá uma turma do curso com tutoria em agosto. As inscrições deverão estar abertas na próxima semana, vamos mandar aviso para vocês, tá ok? Obrigada. Convidamos, então, para fazer uso da palavra, o servidor Luiz Eduardo da Silva Tostes. O Tostes, ele é pós-graduado em Inteligência de Futuro, Perspectiva, Estratégia e Políticas Públicas pela UNB, Administração Legislativa pelo ILB, Extensões Nacionais e Internacionais em Coaching para Pessoas e Organizações. Ele é graduado em Administração. Tem experiência no Senado desde 85, foi programador e analista de sistema, foi chefe de serviço de treinamento e desenvolvimento de pessoas do Prodasem, foi diretor da consultoria do Prodasem e coordenou e participou de diversos projetos na área de desenvolvimento de pessoa, planejamento e gestão. Então, assim, o nosso colega Tostes com a palavra. Então, em primeiro lugar, grato ao Senado, grato ao ILB, grato a vocês pela oportunidade de falar sobre o que eu gosto e acredito, de falar para colegas, de compartilhar aprendizados que eu venho colhendo nessa minha trajetória no Senado e de aprender com esse compartilhar. Essa costura que eu estou fazendo aqui de gestão do conhecimento, complexidade e ontologia da linguagem está sendo feita pela primeira vez, então eu estou testando isso com vocês e depois gostaria muito de ouvir de vocês se fez sentido, se está consistente, o que a gente precisa aprimorar, não só na costura propriamente dita, mas como a gente pode apropriar isso bem no Senado. Eu quero agradecer pessoalmente ao professor Paulo Meira, meu colega, amigo, mentor metodológico e epistemológico, né?
a professora Dalva Moura, do ILB, que me fez o convite para estar aqui com vocês, ao meu parceiro de painel, Fernando Melo. Entramos juntos no Prodazem em 85 e já trilhamos muitas jornadas compartilhadamente, projetos, ora liderado por ele, ora liderado por mim. Temos uma longa trajetória nessa parceria. E a dois professores, Gentil Lucena e Roberto Campos Miranda, que são meus professores, foram meus professores e continuam sendo, e a quem eu consultei para trabalhar nesse conteúdo dessa apresentação aqui. E eu quero começar de uma forma, assim, digamos, heterodoxa, né? Eu quero nos convidar a todos para fazer um exercício simples e, a meu ver, profundo, né? Eu quero convidá-los a fechar os olhos nesse momento, os dois, e colocar atenção na sua respiração. Como este corpo está respirando. Observe as sensações, pensamentos, sentimentos, julgamentos. E neste momento, de você para você mesmo, silenciosamente, faça a seguinte pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? E como que essa pergunta fosse uma pedrinha que vai caindo num lago e vai se aprofundando no lago. Quem sou eu? E observe as repercussões que ocorrem quando essa pergunta é feita. Quem sou eu? E eu vou pedir então a vocês agora que, sem nenhum esforço, a partir deste estado de atenção, lenta e confortavelmente, posicione uma das mãos, com os olhos fechados, à frente do seu rosto, numa distância confortável. Quem sou eu? E a seu tempo, sem esforço, lentamente, abra seus olhos e encontre um ponto focal nesta mão. Quem sou eu? Mantendo este foco como que uma âncora de atenção, expanda essa atenção e observe a periferia, tudo que está em torno deste foco, mantendo lá o foco. Observe todo o visual que é possível observar, mantendo lá o foco. Toda a periferia. E pensamentos, e julgamentos, sensações, sentimentos. Quem sou eu? E a partir deste estado de atenção, quando se sentir confortável, retire as mãos
e nos encontremos novamente neste espaço de atenção aqui. Estamos falando de conhecimento, estamos falando de gestão, e estamos falando da associação desses dois conceitos, gestão do conhecimento. E eu trago uma frase do Gandhi, onde ele diz: aquele que não é capaz de governar a si mesmo, não será capaz de governar outros. E nós todos aqui somos gestores, né? E eu ouso parafraseá-lo para dizer: aquele que não é capaz de conhecer a si mesmo, não será capaz de conhecer outros, né? Então, com isso eu quero inaugurar esse espaço de gestão do conhecimento. E meu objetivo geral aqui é de apresentar fundamentos conceituais de gestão de conhecimento nesses dois conceitos que eu mencionei, complexidade e ontologia da linguagem, com a intenção de familiarizá-los com conceitos básicos desses três núcleos semânticos: a gestão do conhecimento, a complexidade e uma tríade, que é um instrumento usado na ontologia da linguagem, composta de 3 dimensões: tarefa, relações e identidade. A gente vai explorar isso ao longo da apresentação. Tenho a pretensão de estimulá-los, e a mim próprio, a buscar aprofundamentos e aplicá-los em seus contextos específicos. E, finalmente, estimular a organização, a nossa organização, gestores e servidores, a desenvolver 2 frentes: uma prática estruturada de gestão de conhecimento e uma visão e prática sistêmicas, outras modalidades da gestão a partir de uma prática e de uma visão sistêmica. E o Zen Budismo tem um artifício chamado koan, que é uma pergunta, frequentemente formatado na forma de uma pergunta, cuja resposta não pode ser dada racionalmente, né? Ela implica uma reflexão profunda e frequentemente embute um paradoxo. E então tem um koan clássico que é: qual é o som de uma mão batendo palma? Qual é o som de uma mão batendo palma? Então, este é o som de 2 mãos batendo palma. O koan é: qual é o som de uma mão batendo palma? Então, observe que nós temos um automatismo, né? Nós temos uma forma de agir, a gente recebe um estímulo e imediatamente aquilo que já é habitual para a gente entra em ação, né? Então, estamos falando de gestão do conhecimento, né? E eu, inspirado nessa técnica, digamos assim, do koan, eu quero fazer 2 declarações aqui. Primeiro, nada do que eu vou falar aqui é verdade. Segundo, nada do que eu vou falar aqui é mentira. Por que eu faço a primeira assertiva? Porque nada do que eu falarei é verdade, não é? Por quê? Porque isso é uma interpretação, é a síntese da minha interpretação, do meu aprendizado, de leituras, de experiências que eu tive. Portanto, é uma visão particular e não a verdade, né? O que importa é a verdade que vocês vão construir a partir disso aqui, né? Nada do que falarei é tão pouco mentira, porque eu estou usando fontes consagradas, que eu vou citar ao longo da apresentação, né? Validadas, inclusive, academicamente. E aqui tem uma última declaração que eu quero fazer antes de entrar no principal. É o disclaimer. Disclaimer é aquilo, quando a gente chega no shopping, tem lá escrito assim: não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do seu carro. Isso é um disclaimer, o cara se isenta de responsabilidade sobre aquilo, né? Eu quero fazer aqui uma espécie de anti-disclaimer, né? Que é: tudo que eu vou expressar aqui é de minha exclusiva e pessoal responsabilidade, não necessariamente refletindo a posição institucional do Senado ou de qualquer setor da casa. Obviamente que eu vou fazer isso com cuidado, com respeito à ética que nos abriga aqui. Mas se eu cometer algum deslize, isso deve ser debitado exclusivamente a mim e a ninguém mais. Então, entrando agora no propriamente dito. Algum de vocês passou um dia da vida de vocês, seja no ambiente privado, seja aqui no Senado, sem responder, ou sem fazer, ou sem ouvir uma dessas perguntas? O que é qualquer coisa? Qual foi ou qual será? Onde está o processo? Onde fica fulano, tal área?
Quem sabe alguma coisa que eu estou precisando aqui? Como se faz determinado procedimento? Quando aconteceu tal evento, ou quando vai acontecer tal evento? Por quê? Qualquer coisa. Para que isso? Então, observe que todas essas perguntas, absolutamente simples, elas estão à busca, requerendo dado, informação ou conhecimento. E se elas estão requerendo isso, precisamos saber onde estão esses dados, informações e conhecimento. Estamos falando de gestão do conhecimento. E isso é válido tanto para quando essas perguntas tratam de questões bem operacionais, até questões muito estratégicas. Precisamos saber onde estão esses dados, essas informações e esse conhecimento. Porque se não formos capazes de responder a essas perguntas, eu tenho certeza que vocês já viveram essa experiência, e eu também, de ter sempre a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa que alguém já fez. Ou, às vezes, a gente mesmo já fez isso na semana passada, no ano passado, e está tendo que fazer como se estivesse fazendo pela primeira vez. Isso eu chamo da síndrome de Sísifo, né? Sísifo é o mito grego que fez um monte de atrapalhada na vida e recebeu muitas maldições e, inclusive, enganou a morte 3 vezes até que recebeu a punição definitiva, que era de empurrar essa pedra pesada para o topo de uma montanha, e quando ele estava quase chegando lá, a pedra rolava a montanha abaixo e ele tinha que começar tudo de novo. Então, eu tenho certeza que vocês já passaram por uma experiência semelhante assim, né? A síndrome de Sísifo. Então, mais perguntas que eu quero fazer para a nossa reflexão aqui. Como se produz conhecimento nesta organização? Como o conhecimento aqui se dissemina? Como ele se aplica? Como é armazenado o conhecimento que é produzido aqui? Como se recupera esse conhecimento quando a gente precisa dele? E como esse conhecimento é reciclado? Vocês devem ter vivido a experiência já de ter um colega que sabia tudo sobre determinado assunto, e esse colega se aposenta e leva com ele aquele conhecimento, aquilo não ficou apropriado na organização. Eu já testemunhei situações em que, dada uma determinada crise, um determinado evento, a gente precisou acionar um colega que estava em férias do outro lado do planeta para dar uma informação, para dar enfim, resolver, orientar a solução de um determinado problema, porque era um conhecimento da organização, mas que não estava disponível para a organização, estava concentrado numa única pessoa. E, enfim, como esta organização como esta organização aprende e se desenvolve? São perguntas que uma gestão de conhecimento precisa responder. E a minha ideia não é trazer respostas prontas, até porque eu não as tenho, mas provocar perguntas e reflexões entre nós. Então, começando com uma conceituação básica, e eu não vou passar aqui de uma conceituação básica, esse é um voo rasteiro para nos sensibilizar, nos familiarizar com isso. Então, dado é uma representação de um fato, de um evento, de um fenômeno. Ele não tem elaboração, ele está pronto. A gente vai lá e coleta o dado. Ele é estruturado e frequentemente quantificável, facilmente transferível e obtenível por máquina, sem necessariamente intermediação humana. Por exemplo, nome, matrícula, telefone, a temperatura corporal. Você põe lá o termômetro e o que sai dali é um dado, você recebe o dado imediatamente. A velocidade do carro, você olha no velocímetro e tem lá o indicador de velocidade, você captura aquilo imediatamente. A informação, ela já é um dado interpretado, ordenado, agregado, valorado, contextualizado, e ela é mediada pelo humano. E por que ela é mediada pelo humano? Ela tem significado, e porque tem significado, ela requer uma análise e um consenso sobre esse significado. Por exemplo, percentual de gestores da diretoria geral, participantes do programa de formação gerencial, classificado por setor. Por exemplo, febre, eu pus lá o termômetro, vi o dado e tirei uma conclusão. Este dado significa que esta pessoa tem febre. Por quê? Porque eu tenho contexto, eu tenho conhecimentos anteriores, eu tenho outras informações que, agregadas àquele dado que chega, me provê essa interpretação.
Por exemplo, excesso de velocidade, né? A partir do dado que eu vejo no velocímetro, eu tenho a informação de que aquela via tem um determinado limite e eu vejo que eu estou acima daquele limite em excesso de velocidade. Finalmente, conhecimento é uma informação elaborada, relacionada, categorizada, contextualizada, aprendida e apreendida. Ela requer compreensão, reflexão. O conhecimento requer compreensão, reflexão, processamento. É de difícil captura, é de difícil estruturação e de difícil transmissão. Por exemplo, relativamente à série histórica de outras organizações públicas, nossa taxa de frequência em programas gerenciais é mediana, por exemplo. Então, eu tinha aquela informação passada lá e eu tenho outras informações, conhecimento de outras organizações e eu posso comparar, eu posso inserir e chegar a essa conclusão. Esta febre, que eu já concluí, que é uma febre, significa um processo inflamatório, que associada com essa dor que a pessoa está relatando para mim, provavelmente é determinada patologia. Então, isso implica uma interpretação a partir de um background que eu já tenho, de outros conhecimentos. E, por exemplo, álcool mais velocidade são responsáveis por 65% dos acidentes fatais nas estradas brasileiras, né? Então, é aquele dado de excesso de velocidade, agora, aquela informação contextualizada de forma mais ampla, né? Então, há como que uma hierarquia conceitual aqui. A gente tem o dado, tem a informação e tem o conhecimento. E, quanto mais acima a gente estiver aqui, mais a gente está no universo complexo, subjetivo, intangível, agregado e interpretado. É importante saber isso, é interpretado. E quanto mais para baixo a gente estiver aqui, mais a gente está no universo simples, objetivo, tangível, granular e coletado. O dado está pronto, você captura ele, pronto, né? E eu trago aqui uma frase do Edgar Morin, que é um dos grandes filósofos contemporâneos sobre a complexidade. Ele diz: qualquer conhecimento opera por seleção de dados significativos e rejeição de dados não significativos. Então, observa, estamos falando de gestão do conhecimento. Eu gosto de dizer que a gente trabalha num ambiente movido por forças políticas, o que significa complexidade, natureza dinâmica, instabilidade, imprevisibilidade ou incerteza, né? E para lidar com o ambiente com essas características, é muito importante que nós, o estamento burocrático, técnico da casa, tenha um ambiente interno estável, previsível, confiável, estruturado, transparente, flexível, sólido e fortemente fundamentado em princípios. E a ilustração que eu gosto de usar para isso é a ilustração do bambu, muito usado nas filosofias orientais, nas artes marciais, porque ele tem a capacidade de estar ao mesmo tempo altamente enraizado e ser flexível. Ele não se quebra com facilidade e ao mesmo tempo não muda de lugar. Ele está firme onde está, né? E uma das vezes que eu estava fazendo essa analogia, um colega nosso que está no Interleges e ILB hoje, o Luiz Fernando, fez um trocadilho, eu achei genial e incorporei ao meu discurso quando eu falo disso, né? Ele diz: o bambu tem essa característica de firmeza e flexibilidade porque ele é composto por nós. Eu achei isso muito poético e muito significativo também, né? Então, somos nós técnicos, que vamos construir, consolidar, validar essa estabilidade, essa firmeza associada à flexibilidade e garantir que isso se dê dentro de princípios corretos. Então, eu já mencionei algumas vezes a complexidade. O que configura uma situação de complexidade? Primeiro, grande número de variáveis. Isso pode significar muitos sujeitos, muitos objetos e, especialmente, muitas relações entre sujeitos, muitas relações entre os objetos e muitas relações entre sujeitos e objetos. Segundo, relações causais não lineares
ou relações causais ocultas. Então, o que são relações causais lineares? Toda vez que acontece A, acontece B. Toda vez que acontece B, acontece C. Uma relação causal não linear é assim: acontece A, aí acontece B. Mas no outro dia acontece A e acontece D, né? E não apenas isso, mas A gera B, que gera C, que gera E, que gera A de novo, e aí vem o conceito que a gente vai abordar aqui de circularidade. Isso traz um baixo grau de previsibilidade, o que significa dizer um alto grau de incerteza. E nós, gestores, precisamos desenvolver competências para gerir em ambiente de incerteza. Então, a recursividade ou a circularidade é assim: A gera B, que gera C, que gera D, que gera A, né? Então, são os mecanismos de feedback. E tem tipicamente dois tipos de feedback. O feedback negativo, que é o feedback regulador do sistema, aquele que mantém o equilíbrio, a homeostase do sistema. Um exemplo muito trivial disso é o ar-condicionado. A gente coloca lá a temperatura mínima que a gente quer, 22, máxima 26. E vai chegando gente na sala, vai esquentando o ambiente. Quando chega a 26, tem um sensor lá que captura esse dado e dispara o sistema, e aí ele começa a refrigerar o ambiente. Quando chega a 22, o mesmo sensor identifica que chegou lá e desarma o sistema, e aí ele fica sempre trabalhando nesse equilíbrio entre 22 e 26. Esse é um feedback negativo. O feedback positivo, ou feedback amplificador, é assim: A gera B, aumentei A, aumenta B, aumentei B. Aí aumentei B, aumentei C. Só que aumenta C, aumenta A também. Aí aumenta B, aumenta C e aumenta mais ainda A, né? Isso é um feedback positivo ou feedback amplificador, né? E frequentemente esse processo leva a rupturas do sistema, né? Ou a promoção daquele sistema para uma ordem de complexidade superior, né? Ele passa a ser agregado a um sistema de complexidade superior. Então, há teóricos que dizem que o planeta Terra hoje, por exemplo, já perdeu a capacidade homeostática dele, já não é mais capaz de fazer o feedback negativo e já entrou num processo de feedback positivo no que diz respeito ao aquecimento global, né? Então, as ações humanas promovem o aquecimento global e, à medida em que a gente faz mais coisas, a gente aumenta mais o aquecimento, e aí a gente tenta fazer ações corretivas, mas as outras ações estão sempre potencializando o aquecimento. Então, há quem defenda que a gente já entrou num processo de circularidade, de feedback positivo, né? A emergência dinâmica de fenômenos é típico da complexidade. A interação entre as partes absolutamente iguais e sem nenhuma diretriz externa a elas simplesmente interagem, e a interação delas promove a emergência de fenômenos. Eu vou mostrar 2 minutos de um filme aqui que ilustra isso de uma forma muito engraçada. As partes interagem a partir de regras individuais muito simples, mas a interação entre elas cria uma ordem no sistema, o que significa que o sistema tem uma capacidade de auto-organização. O sistema se auto-organiza. Tem um autor chamado Adam Kahane que fala de uma forma muito didática da complexidade. Ele criou, inclusive, 3 categorias de complexidade que eu achei muito bem-vindas, né? Uma é a complexidade, ele chama de dinâmica, que é a distância entre causa e efeito. Quando eu estou convivendo com um fenômeno aqui e eu consigo imediatamente rastrear a causa dele, esse é um fenômeno de baixa complexidade dinâmica. Se eu não consigo mais, eu não sei mais o que causou esse evento, isso é alta complexidade dinâmica. Ou, para o outro lado, eu promovo uma ação aqui e consigo ver a consequência dela imediatamente, baixa complexidade dinâmica. Se eu não consigo mais antecipar os efeitos dela, alta complexidade dinâmica. A complexidade generativa, ou como esse outro autor aqui, Otto Scharmer, chama de complexidade emergente, é o grau de previsibilidade do futuro. Há situações em que todo o meu arcabouço cognitivo, toda a minha experiência passada não me permite antecipar o próximo passo, né? E esse descortinar do futuro só se dará quando eu
penetrar o desconhecido, né? Quando eu realmente fizer a ação de me deslocar para algo que eu não conheço. E isso, gente, implica um autoconhecimento de quem sou eu, né? Quem sou eu? Porque não é trivial a gente avançar, seja no ambiente privado, seja no ambiente organizacional, especialmente quando somos gestores, a gente avançar quando a gente não tem segurança sobre o próximo passo. Mas em situações de alta complexidade, a gente precisa ter a competência de entrar no mundo da incerteza, porque o evento seguinte só se descortinará para a gente a partir da nossa ação. Temos que desenvolver essa competência. E, finalmente, a complexidade social, que é o grau de alinhamento entre os atores. Então, se temos poucos atores ou atores que convergem rapidamente para um consenso, isso é baixa complexidade social, e o inverso disso, alta complexidade social. Então, vocês hão de convir por essas 3 categorias e definições, conceituações, que a gente vive num ambiente de razoável complexidade, né? Então, nós estamos falando de gestão do conhecimento para gestores, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. E uma figura que eu gosto muito, que, a meu ver, ilustra muito bem... Vocês estão vendo bem com essa luz aqui? Por gentileza, isso, obrigado. Reduzir essa luz da frente aqui. Ainda está, né? Por gentileza, isso, obrigado. Então, essa figura do Escher, onde a mão que desenha é simultaneamente desenhada pela mão que é produto do primeiro desenho, né? Então, isso é uma noção muito bonita de complexidade, né? O sistema se autoconfigurando o tempo inteiro. Então, meus amigos, complexidade. Para todo problema complexo, há sempre uma solução simples, rápida, barata e errada. O que eu quero dizer com isso? Problemas complexos requerem soluções complexas, o que não significa que elas sejam morosas, caríssimas ou dificílimas. Absolutamente não. A gente viu, às vezes, uma solução simples provoca um efeito extraordinário, né? E aqui eu vou entrar com um conceito que eu aprendi recentemente, chamado iatrogenia, que é, português claro, erro médico, né? Iatro médico, geno que produz, e a doença. E eu procurando material para a organização, eu achei essa definição ali de um professor, uma aula que eu encontrei no Google. É uma afecção decorrente da intervenção do médico ou de seus auxiliares, certa ou errada, justificada ou não, resultando em consequências prejudiciais à saúde do paciente. E a minha interpretação de iatrogenia, aí já trazendo para um universo mais geral, para um âmbito mais ampliado, é, linhas gerais, um malefício provocado por uma ação bem intencionada. E isso pode se dar por negligência, né? Uma desatenção, um descuido, por imperícia, porque eu não tenho conhecimentos, habilidades para realizar determinada ação e acabo incorrendo em erro, por melhor que seja a minha intenção, ou imprudência, quando eu tenho o conhecimento, eu tenho a habilidade, mas eu abuso desse conhecimento, eu abuso dessa habilidade e cometo imprudências e gero iatrogenia, né? Erros. Um outro fator importante de iatrogenia, excesso de intervenção. Às vezes, o sistema tem um tempo, ele está em processo de auto-organização e a gente vai lá e intervém. A gente, como gestor, vai lá e quer apressar ou quer fazer diferente do que o sistema está pronto para fazer, e a intervenção, às vezes, causa um dano maior do que se a gente não intervisse naquele momento, né? E abordagens, entre aspas, simples ou reducionistas para questões complexas, né? Às vezes, uma questão complexa que a gente quer abordar por uma perspectiva exclusivamente técnica, metodológica, sem uma percepção sistêmica, a gente gera iatrogenia. Então, uma situação aqui, né? Aí, o papai e a mamãe, muito preocupados com a integridade física dos seus queridos, protegeram, né, para que eles não subissem a escada ali. Olha só que boa intenção. Acontece que o sistema quer subir a escada. Ele vai arrumar um jeito de subir a escada. E aí ele acaba subindo,
subindo a escada. A imagem engraçada, ela está um pouco distorcida aqui, ela é melhor, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eles sobem pelo lado de fora do corrimão, o que aumenta muito a taxa de risco, né? Então, iatrogenia, né? Aqui, veja lá, o nosso herói passeando ali numa tarde ensolarada, ele identifica algo ou alguém que, na interpretação dele, precisa de ajuda, né? Então, ele que tem toda a tem toda a compleição, né? Conhecimento, habilidade, olha a beleza do mergulho, a natação, vai lá, pega o cara, traz para fora e aplica toda a técnica dele, né? E no final mata o cidadão, né? Iatrogenia, né? Um excesso de intervenção, né? E muitas organizações, muitos países querem acabar com a burocracia, acelerar seus processos, e aí cria uma estrutura, um ministério, um departamento, e acaba gerando coisas como essa, um assistente do ajudante, do adjunto, do vice-presidente do Comitê Nacional para reduzir a burocracia, né? Então, iatrogenia, né? E o que dizer disso, né? Olha só, né? Não foi uma coisa feita assim descuidadamente, né? Olha só, o troço é bem dimensionado, é alinhadinho, tal, arrumado e tal, e não serviu para nada, né? Quanta energia foi colocada aqui e não serviu ao propósito que a intervenção deveria servir, né? E agora, gente, eu quero mostrar algumas que eu estou chamando assim de iatrogenias domésticas, porque em 2003, né, eu gerenciava uma área de treinamento e desenvolvimento de pessoas no Prodazem, que tinha essa área, Serviço de Treinamento e Desenvolvimento, no Prodazem. E, na época, a gente estava fazendo um trabalho lá para mexer na gestão, na cultura da organização, né? E eu fiz uma espécie de ensaio, assim, e eu usei isso lá, como parte da sensibilização. E quando eu estava preparando esta apresentação, me lembrei daquela. Então, eu fiz um extratozinho daquilo e trouxe para cá. E eu quero que vocês acolham. Certamente é um olhar crítico, mas não uma crítica desqualificadora, né? É uma crítica para nós olharmos para nós mesmos, para a nossa organização, e ver como a nossa cultura se manifesta e o que podemos fazer diferente disso que está aqui. Então, olha só, essa situação, inclusive, fisicamente não existe mais, porque isso aqui era o estacionamento antigo do Interleges, que era unido com o que hoje é o da gráfica lá. Então, veja, alguém percebeu corretamente uma situação que existiam servidores ou visitantes portadores de necessidades físicas especiais e, portanto, era fundamental, importantíssimo, que a gente dedicasse a primeiríssima vaga do estacionamento aos portadores de deficiência física, né? de necessidades físicas especiais. E a gente tem esse ímpeto fazedor, né? Então, não basta a gente ir lá e dedicar a vaga e colocar um padrão universalmente reconhecido de que aquela vaga é destinada a portadores de necessidades físicas especiais. A gente vai lá e bota um cone em cima da vaga, né? E não é um cone qualquer, é um cone que foi preparado para isso. Observe, o próprio cone, ele não serve para outro lugar, ele só serve para essa vaga aí, porque ele tem lá o símbolozinho de deficiente, né? De cadeirante, né? E o cone só não basta, a gente coloca um cavalete em cima do cone, né? Então, se o deficiente chegar aí agora, o que vai acontecer? Ele tem duas possibilidades: ou ele opera um milagre, sai do carro, remove aqueles obstáculos lá e estaciona o carro dele, ou ele dá marcha ré, volta lá na guarita, buzina, interage com alguém, um ser humano lá, o vigilante, pede para ele lá remover aqueles obstáculos para que ele possa estacionar no lugar que foi destinado para ele, né? Bom, mas nem tudo está perdido. Quando a gente tem abundância de recursos, a gente sempre vai encontrar uma utilidade boa para ele. Serve para o vigilante guardar lá o seu copinho na sombra, na água fresca, né, preservar lá. Agora, observe aqui, a gente poderia ver, esse também já mudou, essa configuração não existe mais, né? A gente poderia dizer que aqui tem, por exemplo, o estado da arte em cancelas eletrônicas, né? Então, foi contratado, colocado, instalado, isso é um estacionamento para os diretores do Prodazem. Quando o diretor quer sair, ele acena, o vigilante aperta o botão remotamente, a cancela se levanta, ele passa o carro, aperta de novo, a cancela desce, funciona. Mas, vocês sabem que as boas técnicas de
análise de risco, recomendam, para processos críticos, a instalação de equipamentos redundantes. Então, a gente vai lá e coloca um cavalete ali embaixo, né? Que não precisa, né? Mas vai que um dia a cancela passa do limite, então tem um cavalete ali para garantir que isso não aconteça, está lá, né? O cavalete, não, né? Enfim. Agora, ali era a saída do estacionamento, agora é a entrada. Então, a gente vai sofisticando o sistema. Vocês observaram que na primeira situação o cavalete não tocava a barra, né? Aqui é uma versão, o novo release do sistema, né? Então, o cavalete toca a barra. E porque ele toca, é preciso ter um cuidado especial para não danificar a cancela. Então, a pessoa que cuidou de... Olha só, gente, que atitude bacana, né? O cara botou uma câmara de ar ali de borracha para proteger a cancela do cavalete, entende? Então, olha só, né? É rico isso, gente, olha só. Aqui, uma outra cena, que essa, assim, a configuração física aqui já mudou, mas a cena existe ainda. Se vocês passarem ali, vocês vão ver. Alguém identificou que a entrada e a saída desse estacionamento aqui ficava muito prejudicada quando havia carros estacionados aqui. A gente não tinha visibilidade da rua ali, era perigoso. Então, baixou-se uma norma, uma ordem, enfim, para que não se estacionasse carro aqui, fez-se uma pintura, que no mundo todo a gente sabe que significa que ali é proibido estacionar, mas a pintura só não é suficiente, a gente precisou colocar cavaletes ali, né? E vários cavaletes, e aí o que acontece? A ordem é cumprida à risca, ninguém estaciona o carro ali, estaciona no meio da rua, né? O que agrava a situação de quem está entrando e saindo, piora muito a visibilidade e perturba a rua ainda por cima, né? Então, está aí a cena, e observe que a gente tem uma equipe formada para isso, né? Então, temos 2 cavaletes, temos 2 técnicos aqui para operar o sistema, e como temos uma equipe, temos que ter um gerente aqui para garantir que o sistema opere em conformidade, né? Para garantir o funcionamento correto do sistema, né? Aqui já é do outro lado da rua, é a entrada ali da gráfica. Essa situação também já não existe mais, né? A pintura continua existindo, mas a gente já atualizou o sistema. Hoje em dia não existe mais esses equipamentos obsoletos aqui, existem hoje cones e objetos com design mais arrojado, com fita reflexiva, visível à noite, enfim. E não basta colocar a pintura e o cavalete, a gente coloca cordinhas unindo os cavaletes para garantir que eles não sejam desconectados ali um do outro. Enfim, a gente não para, né? A gente tem esse ímpeto fazedor, né? Então, gente, toda vez que a gente tem abundância de recursos, a gente vai sempre encontrar boas utilizações para ele, né? Serve, por exemplo, na entrada do Prodazem ali, lava o tapete e bota para secar na entrada, na recepção do Prodazem, né? Então, enfim, né? O copinho que eu já mencionei, né? E aí, quando eu fiz esse ensaiozinho na época lá, eu me perguntei, né? O que faltou nessa situação para a gente produzir, o que faltou em nós, na nossa organização, para a gente produzir isso, né? Se eu fosse fazer essa pesquisa novamente, eu faria outra pergunta. Eu perguntaria: quem sou eu, né? Quem sou eu? Que crenças, que valores eu tenho para produzir realidades como essas, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu, indivíduo? Quem sou eu, organização, né? E eu pergunto: será que faltaram recursos financeiros, recursos humanos, materiais? Será que faltou conhecimento, habilidade, atitude? A gente viu atitudes proativas, assim, nobilíssimas, né? Aquela coisa da câmara de ar eu acho fascinante, né? Do cara colocar a câmara de ar para não danificar o equipamento. Eu acho, sinceramente, fascinante aquilo. Faltou padrão? Tão pouco. A gente viu lá o padrão reconhecido universalmente, espaço reservado para portadores de necessidades físicas especiais. Faltou decisão? De jeito nenhum. Foi tomada a decisão. Não pode estacionar aqui, ninguém estaciona. A gente, inclusive, é obediente, né? Estaciona no outro lugar, mas ali onde foi dito que não era para estacionar, a gente não estaciona. Então, o que falta, né? Na época, a resposta que eu encontrei para isso seria: falta-nos um trabalho cultural aqui, né?
Que valores, que princípios estão nessa cultura, que, aí entrando um pouquinho na ontologia da linguagem, né? Que afirmações ou que declarações esta organização faz sobre si mesma para o mundo para produzir realidades como essas, né? O nosso discurso é sempre construtor de mundos, né? E faltam gestão, né? Gestão. E aí eu brinquei com essa coisa, né? Cultura da gestão, gestão da cultura, né? E se nós estamos falando de gestão do conhecimento, isso está completamente conectado com isso aí, né? Está conectado com a gestão de um modo geral, e a gestão do conhecimento, ela é produto da cultura e ao mesmo tempo ela é, naquele mecanismo de feedback, ela é formadora da cultura, né? Então, gente, de novo, nenhuma crítica a nenhum setor da casa, é uma crítica a nós todos, né? A organização, ao poder legislativo, à nação brasileira, à humanidade, porque isso também não é uma peculiaridade do Brasil, né? A gente vai andar aí afora, que se tiver um olhar crítico, a gente vai ver iatrogenias como essas em outros lugares também, né? Eu tenho uma coleção delas, inclusive de outros países, mas não cabia trazer aqui. Então, gente, eu mantive em inglês, porque em inglês é melhor do que em português. O Einstein tem uma frase que ele diz assim: tudo deve ser feito da maneira mais simples possível, mas não mais simples do que isso, né? Porque aí a gente entra num espaço de reducionismo, né? E vai tratar do fragmento e perde a noção sistêmica. Então, meus amigos, problema complexo implica uma solução complexa, como a gente falou lá atrás. O que significa que, quando a gente está tratando com sistemas complexos, a gente está tratando de desafios adaptativos e não desafios técnicos. Eventualmente, alguns desafios adaptativos vão implicar também desafios técnicos, mas a gente não pode se reduzir ao tratamento técnico e perder de vista o desafio adaptativo. Sistema é composto de parte, mas ele é um conjunto de parte, então não podemos tratar só da parte, temos que tratar sempre do sistema. E considerar sempre a rede e não apenas os fragmentos, não apenas os objetos, mas as relações entre os objetos. E não existe uma realidade absoluta e uniforme, como se diz, consensual, né? Toda realidade é uma realidade, entre aspas, é uma realidade interpretada pelo sujeito que a vê, né? Ela é, de um certo modo, construída pelo sujeito a partir da sua leitura, né? Portanto, não existe uma independência entre sujeito e objeto e tampouco entre sujeitos, né? Existe sempre uma interdependência entre sujeito e objeto e entre sujeitos. E então, estamos falando de gestão aqui. Não basta a gente cuidar da gestão das tarefas e precisamos ter uma atenção especial nas relações e nas identidades. Se estamos falando de gestão do conhecimento, então precisamos abordar essas três dimensões. E aí eu trago aquilo que eu anunciei lá no início, a tríade de compromissos, que foi essa relação entre identidade, relação e tarefa foi feita por esse sujeito aqui chamado Fred Kaufman, e o professor Gentil Lucena fez essa costura na forma do que ele chamou de uma tríade de compromissos. Então, não basta a gente se comprometer ou, como gestores, cobrar compromissos apenas no nível da tarefa. A gente precisa perceber e estabelecer compromissos nos níveis, na dimensão da identidade e na dimensão da relação. E esse autor aqui, ele fala da relação entre as identidades, e eu estou expandindo um pouco mais para um âmbito de gestão maior, porque as tarefas se relacionam, a gente tem processos compostos por tarefas concatenadas, né? E as identidades se relacionam com as tarefas. Então, essa dimensão relação, ela é relação entre tarefas, é relação entre identidades, entre sujeitos, e é relação entre identidade e tarefa. E, obviamente, que esses compromissos precisam sempre estar focados nos resultados que a organização pretende alcançar. Então,
falar de compromisso significa uma gestão de compromissos nessas 3 dimensões e numa gestão de conhecimento para produzir os compromissos que vão levar aos resultados a partir dessas 3 dimensões. Então, aplicando essa tríade à gestão do conhecimento, identidades são pessoas, equipes, grupos sociais, organizações que requerem, detêm, produzem e disseminam conhecimento. Relação são vínculos interferentes, permanentes ou eventuais, entre identidades, entre tarefas, entre identidades e tarefas, o que significa rede. Estamos sempre falando de rede, que requerem, produzem, disseminam conhecimento. E a tarefa vai desde ações operacionais, objetivas e muito circunscritas a um contexto específico, até a missão de uma organização. É uma tarefa dessa organização que requer e produz conhecimento. A tarefa produz conhecimento, a ação produz conhecimento, né? E essas 2 tríades estão em permanente interação, elas geram um campo relacional intenso, que é intensamente demandante de conhecimento e de gestão, né? Precisamos atuar na relação entre essas 2 tríades aí. Então, gestão do conhecimento. Humberto Maturana, um autor, está vivo ainda, 80 e poucos anos, está introduzindo novos paradigmas na ciência, né? Um cara importante na ciência hoje. Ele diz: todo fazer é um conhecer, e todo conhecer é um fazer. Conhecer é uma ação efetiva, uma efetividade operacional no domínio de existência do ser vivo. Todo ato de conhecer faz surgir um mundo. Então, veja aqui, a gente didaticamente pode assumir que isso aqui é o universo cognitivo. Uma fração desse universo é aquilo que eu sei que eu sei. Eu tenho consciência das minhas competências. Uma outra fração é aquela que eu sei que eu não sei. Eu tenho consciência das minhas ignorâncias. Tem uma porção maior ainda, que é aquela que eu não sei que sei. Eu tenho uma competência que eu não me dou conta dela ainda, né? E tem uma porção muito maior do que as demais, que é aquela que eu não sei que eu não sei. Então, aqui a gente tem o hemisfério da consciência e aqui a gente tem o hemisfério da inconsciência. E tem uma zona aqui, gente, que é muito perigosa, que é aquela zona do eu acho que sei, né? Que é aquilo que a gente chama de ilusão cognitiva. Eu acho que sei determinada coisa. E, às vezes, a partir desse pressuposto de que eu acho que sei, eu saio interferindo no mundo, intervindo, e pior ainda, às vezes, querendo que pessoas se submetam àquilo que, para mim, é verdade, né? E eu não chequei essa verdade. Eu penso que sei. É aquilo que o Nassim Taleb, que tem 2 livros muito legais, meu parceiro de leitura ali, o Paulo Meira, né? Leu esses livros, A Lógica do Cisne Negro e Antifrágil, leitura super recomendável. Aliás, foi ele que me ensinou aquele termo iatrogenia. Eu não conhecia aquele termo até um ano atrás, quando eu li o livro, né? Então, esse território aqui, gente, é o território onde habita o Homo acha que sapiens. É um território perigosíssimo, né? E a gente precisa se dar conta disso. A gente está falando de gestão de conhecimento. Então, o Stephen Hawking diz assim: o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas é a ilusão do conhecimento. Então, vamos olhar para isso agora com um pouquinho mais de profundidade. A gente tem aqueles 2 hemisférios que eu mencionei lá, consciência e inconsciência, e esse eixo aqui de incompetência e competência. E isso vai determinar o que na gestão de conhecimento se chama ciclo de aprendizagem, né? Isso precisa estar rodando sempre, gente. Por quê? Porque aqui embaixo está a minha incompetência inconsciente. Eu não sei que eu não sei, né? E alguns autores chamam isso de cegueira, né? Neste quadrante aqui eu sou cego. Aí eu ganho consciência sobre a minha incompetência e eu passo a saber que eu não sei.
Então, neste quadrante, eu passo a ser um ignorante. E, gente, essa declaração de ignorância, ela é fundamental, porque ela abre a porta da aprendizagem. Ela é a declaração de ignorância que nos permite aprender. Enquanto eu não sei que não sei, ou pior ainda, enquanto eu acho que sei, eu não estou aberto para a aprendizagem. Então, a partir dessa declaração de ignorância, eu vou buscar competência e eu passo a saber que sei. Eu aprendo e alguns autores chamam esse quadrante aí de principiante. Eu gosto de aprendiz, né? Outros chamam também de aprendiz. E, finalmente, quando eu já aprendi e eu já domino um determinado instrumento, uma determinada técnica, um determinado método, aquilo se incorpora em mim de uma tal maneira que é uma segunda natureza, né? Eu, quando comecei a dirigir, eu precisava olhar para a marcha do carro para saber em que marcha estava. Hoje em dia, isso está de tal maneira incorporado ao meu fazer que eu dirijo e não preciso saber, né? O meu ouvido sabe, meu corpo sabe, né? Isso passa a ser um conhecimento tácito. Então a gente vai explorar esse conceito logo a seguir. E essa roda, bom, nesse quadrante então, alguns autores chamam de mestre, outros chamam de expert. Eu gosto desse termo virtuose, né? A gente se torna um virtuose naquela habilidade. E, por exemplo, os músicos, né, de grande talento, pega um Hamilton de Holanda, por exemplo, ele não precisa ficar olhando, ele toca, aquilo é uma extensão do corpo dele, né? E isso precisa continuar rodando, porque se a gente parar em qualquer momento, tem um buraco negro aí que tem uma força gravitacional enorme que nos provoca a ilusão do eu acho que sei. Pois bem, então, gestão do conhecimento, existem inúmeras definições e conceitos, tantas quantos autores escreveram sobre isso, e tem uma que eu gosto muito e por isso trouxe aqui. Gestão do conhecimento é a arte, e eu introduzo ali e o desafio de criar valor a partir de ativos intangíveis. Ativos intangíveis são bens imateriais que geram valor para a organização. Por exemplo, conhecimento, competência, cultura, relacionamentos, informação estratégica, marca, patente, etc. E, olha só, o Ivan Rocha Neto, um professor aqui de Brasília também, ele diz: ativos intangíveis resultam da relação das pessoas entre si e das suas ações. Então, quando a gente está falando de relação, pessoas e ações, o que vem à mente? A nossa tríade lá, que a gente está apropriando aqui na gestão do conhecimento, né? Então, é preciso ter sempre atenção nessas três dimensões e não apenas na dimensão mais usual, a dimensão da tarefa. E o último rol de conceitos que a gente precisa deixar aqui com vocês, nesse tema de gestão de conhecimento, são as formas de conhecimento. Tem o conhecimento tácito, que é aquele conhecimento não materializado, é um saber prático, experiencial, aprendido, desenvolvido por imitação, por interação, por repetição. Ele é compartilhado pela convivência entre identidades, entre atores. E o contraponto disso é o conhecimento explícito, aquele que está documentado, publicado, tem um termo que é muito próprio na literatura de gestão do conhecimento, elicitado, né? Na forma de texto, áudio, desenho, diagrama, fluxograma, mapa de processo, em homenagem ao meu colega Coelho aqui, que é professor desse curso no programa de formação gerencial. Portanto, é um saber disponível, acessível. Qualquer pessoa que vá lá tem oportunidade de estar em contato com aquele saber, né? E, de novo, o professor Ivan Rocha Neto diz: transformar conhecimento tácito em explícito requer processos sistemáticos de gestão do conhecimento. Então, dois autores, talvez os principais autores da gestão do conhecimento, existem outros tão importantes quanto, mas eu acho que esses foram assim os que iniciaram, né, talvez o universo conceitual da gestão do conhecimento, né? Quando se faz a transferência de conhecimento tácito para tácito, ou seja, a partir da convivência entre as pessoas, se está falando de socialização e se cria um conhecimento compartilhado. De tácito para explícito é quando há publicação daqueles conceitos, há, portanto, uma externalização, e isso fica conceitualizado e disponível para quem quer que
que acesse lá. E, finalmente, esses conceitos eles são sistematizados, comparados com outros conceitos que estão disponíveis e é feito, então, esse quadrante de combinação, não é? Quando o conhecimento explícito é promovido e continua explícito de uma forma sistêmica agora. E, finalmente, esse conhecimento ele é incorporado novamente pelos indivíduos, ele é internalizado e passa a ser um conhecimento operacional, de explícito para tácito. Então, esse é o ciclo CECI, a gente está sempre rodando esse ciclo e tanto melhor se a gente fizer isso conscientemente, com uma gestão de conhecimento consistente. Uma figurinha que eu gostei muito aqui, né? A socialização se dá entre indivíduos, aí a gente publica isso, então os indivíduos publicam, isso fica acessível para um grupo, as organizações sistematizam isso a partir de diferentes aportes daqui, de grupos, e finalmente os indivíduos internalizam isso a partir de organizações e grupos, novamente uma visão do ciclo. Então, me encaminhando agora para o final, a inserção de processos de gestão de conhecimento requer o desenvolvimento de uma cultura organizacional que reconheça, promova, valorize e recompense o compartilhamento de informações e conhecimentos. Para que uma organização se aproprie efetivamente do seu conhecimento, precisa reconhecer sua relevância estratégica e avaliá-los adequadamente. Nenhum sistema de gestão de conhecimento será bem-sucedido se a cultura da organização não estimular o seu compartilhamento, isso que nós estamos fazendo aqui. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar fazendo um faz de conta, né? Parece que mas não é. Ou a gente vai ter um enorme potencial cognitivo e vai continuar operando como se não o tivesse. Eu vou deixar, provavelmente essas referências vão estar disponíveis para vocês, essa apresentação vai estar disponível para vocês, então eu botei aqui uma coleção de referências, algumas que eu usei imediatamente, usei diretamente na apresentação, e outras que eu gosto muito delas, né, e não usei diretamente, mas elas estão, eu quero sugerir como leitura para vocês. Enfim, conhecer é viver, viver é conhecer. E eu concluo aqui com a importância da gente repetidamente fazer essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu, pessoa? Quem sou eu, gestor? Quem sou eu, unidade organizacional? Quem sou eu, setor? Quem sou eu, Senado? Quem sou eu, Poder Legislativo? Quem sou eu, Parlamento? Quem sou eu, Brasil? Quem sou eu, humanidade? Quem sou eu? E essa pergunta precisa continuar se aprofundando, porque é a partir dessa resposta que a gente vai ser capaz de, eventualmente, fazer uma gestão de conhecimento boa para nós todos. Grato a vocês.